Olá, pessoal. Voltamos para a segunda parte, né? Do nosso tema de hoje, tá, pessoal? Qual o tema que a gente tava falando aí, pessoal? Qual é? O que é o arrependimento espiritual? Então, o que é que a gente viu na primeira parte? O que é esse arrependimento espiritual, né? Tem que ter o verdadeiro para você começar uma nova jornada na sua vida. Sem um arrependimento não acontece, tá? Então, o que é que a gente viu na primeira parte que é esse arrependimento? Ele diz que o arrependimento no contexto da espiritualidade, né, em geral, é uma mudança de coração e mente que levam a pessoa a reconhecer e lamentar seus erros, pecados e falhas, com um desejo sincero de afastar dele e buscar a correção. Então, é aquele sentimento que você vai ter, que você vai ver que você cometeu algo errado. O amor de Deus começa a lhe envolver, você começa a sentir isso. E você vai começar a se afastar dos erros, do pecado, das falhas, né? Que a gente comete, que são as frequências, energia mais baixa. Por isso que as pessoas estão aí praticando essas energias, ela ainda não tem um arrependimento, o Espírito de Deus ainda não convence, ela faz aí, né, enche a cara e não tem arrependimento. Mas por que, que o arrependimento veio? Por causa do Espírito de Deus que está vindo para a pessoa. Trabalhar no íntimo da pessoa para a pessoa não ficar mais naquela frequência. Então, por isso que você é chamado para fora, é separado desse meio, para que você viva agora uma vida com você se alinhar agora com as frequências dimensionais, as frequências evoluídas, que são o quê? Humildade, amor, paz, mansidão, tá? Essas frequências que são frequências evoluídas, frequências dimensionais acima. E que são raros aqui, né, pessoal? Nessa realidade aqui é raro pessoas com essas frequências aqui, tá? Você vê que até no meio religioso é raro encontrar uma pessoa assim, né? Entende, pessoal? Então, ele fala, a mudança implica em uma transformação interior, um despertar para uma nova perspectiva sobre si, sobre Deus e sobre o mundo. Então, essa pessoa que é desperta, ela vai ter conhecimento quem é ela, como é quem é Deus, como ela buscar, e sobre o mundo. Então, sobre o mundo que ela está vivendo, a matrix que ela está vivendo. Então, uma pessoa que está desperta e está nesse processo de arrependimento espiritual, ela sabe sobre si, sobre Deus, né? E sobre o mundo. Então, aonde está Deus? Eu agora, antes de muitos aqui virem para o meu canal, muitos pensavam que Deus estava fora. Mas agora eu pergunto aqui, coloca aí nos comentários, para as pessoas que estão mais antigas aqui no meu canal. Aonde está Deus, pessoal? Como é que você busca Deus? É indo para os grupos aí religiosos? É isso, pessoal? Coloca aí nos comentários. Vocês mais antigos aí, coloca aí. É buscar Deus. Aonde é que está Deus? É onde é que a gente busca Deus? Vocês sabem. Por que vocês sabem? Porque vocês despertaram a consciência, né? Vocês despertaram a consciência. Você sabe que o mundo aqui é um faz de conta, é um teatro, é uma matrix. Você sabe que você não é o corpo. Antes de você vir para o meu canal, vocês pensavam que era o corpo. Vocês não é o corpo. Vocês agora sabem o que vocês é. Bota aí nos comentários. Vocês eram o quê? Você é o que agora? Vocês sabem. Você é a consciência, não é isso? Então, tudo isso você despertou essa nova perspectiva de sobre si, sobre Deus e sobre o mundo.
Por isso, pessoal, que tá tendo esse choque aí de luta, né, contra os religiosos, tá? Os falsos profetas, porque quando a pessoa sabe disso, pessoal, ela se conecta à verdadeira, ela não vai mais para os grupos religiosos, ela não vai mais. Aí é por isso que está tendo esse embate aí, os falsos profetas xingando aí os que são desengrejados, chama a gente que a gente não tem igreja. Ele nem sabe o que é igreja, tá? E aí fala que a gente, né, é um desengrejado, então colocaram a gente. Então, a gente está nesse meio, tá, pessoal? A gente que é aqui trabalhando a espiritualidade sem lugar, sem vínculo nenhum com coisa religiosa, então, eles estão chamando a gente de desengrejado. E pior que tá com raiva, tá? Eu vi o cara xingando, você vai pro inferno, você xingando o desengrejado, xingando, tá? Eu digo, nossa, é assim que essa pessoa é irmão? É assim que ele xingando a gente, vocês são filha de Satanás. Eu digo, nossa, rapaz, que coisa aí, velho. Mas é isso. É porque tá incomodando, tá, pessoal? Tá despertando as consciências e as pessoas estão tomando consciência, não indo mais pro local. Aí quando a pessoa não vai, não contribui lá, não dá nada a ele, então, às vezes o cara se sustenta disso. A maioria aí dos líderes aí, os falsos profetas, a prostituta, se tirar o dinheiro, né, da prostituta, das filhas, as filhas prostitutas, as filhas vai ficar nervosa, vai fazer barraco, né? Então, pessoal, cadê? Onde foi que a gente... Aqui, a gente parou aqui, não foi? Segunda parte. A humildade está intrinsecamente ligada ao arrependimento. Então, você ser humilde, pessoal, está ligada ao seu arrependimento, que você teve o arrependimento. Graças a Deus, tá, pessoal? Eu tive pessoas aqui que perceberam isso em mim. Vocês são meu espelho, né? Vocês percebem tudo em mim aqui, tá? E aí eu ouço vocês, o que vocês dizem. Então, vocês perceberam essa frequência em mim. Frequência do arrependimento, né? Da humildade, e aí isso denota que eu entrei nesse processo, né? Eu passei pelaquela noite escura da alma, tá? Tive que chorar amargamente, né? Faz parte, pessoal, faz parte. Aí ele fala, pois somente quando reconhecemos nossa necessidade de mudança é que podemos abrir para a transformação que Deus deseja operar em nós. Então você tem que reconhecer que você precisa mudar. Você está numa frequência totalmente errada do que é o propósito de Deus da espiritualidade. Então você tem que se abrir. Então, abrir o quê? Abrir o coração. Para quem? Para Cristo, para o Espírito de Deus operar em você. Senão, não vai acontecer a mágica, tá? Aí ele fala, através do arrependimento humilde, somos capacitados a abandonar nosso orgulho. Então, vai quebrar o seu orgulho, né? E nos submeter à vontade de Deus em toda a área de nossa vida. Então, vai quebrar o seu orgulho para você lapidar você agora, quebrar ali, para você se submeter à vontade de Deus em toda a área da vida. Então, em toda a área da vida existe uma frequência que a gente está fazendo a vontade de Deus. Tá? Por isso que Paulo falou, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém eu fazer. Porque agora você está desperto, está liberto. Agora eu vou cair nas bornes, agora eu estou livre, nada. Que beleza, eu saí desse negócio de igreja aí, desses caras tá me prendendo lá. Agora eu vou cair. Não, pessoal, não. O verdadeiro desperto
ele tem consciência, tá? Ele não vai fazer isso, porque esse arrependimento vai trazer para ele um, ele vai capacitar ele a quebrar o orgulho dele, então o orgulho vem do ego, né? E vai se submeter. O que é a frequência de Deus? Qual é por exemplo, qual é a frequência de Deus para um relacionamento sexual? Qual é a energia, a frequência para eu me alimentar? Qual é o relacionamento que eu tenho que ter com meus filhos, com as minhas filhas? Existe frequências, o qual a Bíblia nos ensina isso, tá? Tá escrito na Bíblia coisas que a gente tem que fazer e coisas que a gente não pode fazer, tá, pessoal? Você vai ter que se submeter a essa vontade. Será que você teve o arrependimento, quer se submeter à vontade de Deus em toda a área da sua vida? É uma escolha sua, tá, pessoal? É uma escolha sua. Você vai ter que escolher. A consciência vai escolher entre o bem e o mal. Esse é o nosso livre-arbítrio, somente para escolher se você quer o bem ou você quer o mal. E espero que escolha o bem, tá? Aí ele fala, o arrependimento é um caminho pelo qual nos aproximamos de Deus e recebemos o dom da salvação. O arrependimento não é apenas um evento isolado, mas um processo contínuo da vida espiritual. Então, é contínuo, tá, pessoal? Você vai se aproximando de Deus, você entrou no caminho, mas você tem que ir caminhando, tá? A sua intimidade com Deus vai ter que aumentar. Quanto mais você se aproxima, mais você começa a exalar a frequência de Cristo, que é a imagem de Deus. Aí, à medida que a gente cresce na nossa fé, tá vendo? Somos constantemente confrontados com nossa fraqueza e pecado. Nesse processo, né? O arrependimento, então, se você entrou, né? Se torna uma atitude constante de humildade diante de Deus. Então, quanto mais você se aproxima, você vai se tornando mais humilde. Vai largando a casca do ego, né? Não vai ter mais efeito na sua vida. Então, você vai começar a vibrar em frequência mais elevada, né? Que é você se alinhar com os princípios espirituais elevados, morais, éticos e espirituais. Então, você vai se alinhar com isso. Ética, você não vai mentir, né? Moralmente, você não vai fazer coisas aí imorais que a maioria das pessoas faz. Entende, pessoal? Então, o arrependimento serve para isso, tá? E trabalhando o seu espírito, tá? Para uma nova vida espiritual. Você que é desperto é chamado, você tem que entrar nesse arrependimento espiritual, tá? Não endureça, tá? E tem muita gente endurecendo, pessoal, porque ele não quer mudar práticas, coisas, não quer mudar. Não pode, tá, pessoal? Você permita que o Espírito Santo trabalhe na sua vida. Vai fazer uma nova versão sua melhor do que essa, tá? Aí o que mais, pessoal? A necessidade de arrependimento constante está relacionada à natureza pecaminosa e à batalha espiritual que enfrentamos diariamente. Então, diariamente a gente está lutando contra as coisas do ego, tá, pessoal? Não é fácil, mas a gente tem que ir batalhando uma batalha espiritual. À medida que nos aproximamos de Deus, Ele revela áreas de nossa vida que precisa ser transformada. Então, quanto mais você se aproxima da luz, vai mostrando a escuridão que tem na sua vida. É ruim, né, pessoal? Mas é isso, é para a gente melhorar.
para a gente melhor se transformar pessoalmente, espiritualmente, se tornar uma pessoa melhor, pessoal. Tá? A gente precisa disso. Senão, se a gente não melhorar, então para que isso, pessoal? Por isso que eu fico olhando pessoas em grupo já há muito tempo e não melhora, pessoal. Fazendo coisas ainda, nossa. Melhora, pessoal. Então, não tem a verdade, não tem um verdadeiro arrependimento, tá? Aí ele fala, o arrependimento contínuo nos permite abandonar esses padrões pecaminosos. Então, a gente padrões de comportamento que são de baixa frequência. São pecaminosos, né? Pecado, então são de baixa frequência. Então, temos que largar esse padrão e buscar uma vida cada vez mais alinhada com a vontade de Deus. É isso que a gente tem que fazer, pessoal. Ao que mais? O arrependimento genuíno é uma manifestação de amor a Deus. Então, isso demonstra que você, quando arrepende verdadeiramente, você está demonstrando que você ama a Deus, pessoal. E Deus, é por isso que o verdadeiro arrependimento é como um cheiro suave e agradável a Deus. Porque a gente viu lá na primeira parte, né? Então, o verdadeiro sacrifício a Deus é o seu arrependimento genuíno. Porque é como um sacrifício agradável a Deus que você está dando, tá? Quando nos arrependemos, demonstramos nosso desejo de afastar do pecado e buscar uma vida em conformidade com o princípio divino. Então, quando você demonstra isso, né? O arrependimento é uma resposta de um amor incondicional de Deus por nós. É uma expressão do nosso amor por Ele. Então, você vai ser tocado por esse amor incondicional de Deus e vai fazer, e esse amor de Deus vai fazer com que você se expresse agora com esse amor. Não tem como, tá, pessoal? Se você experimenta o amor de Deus, você começa a perceber essa energia, essa, sabe? Você se derrete todo, pessoal. Por isso que a maioria dos arrependimentos, as pessoas choram amargamente, tá? Chora copiosamente, tá? E ali é a limpeza, tá? Porque você está sentindo aquele amor de Deus, está trabalhando no seu ser profundamente, pessoal. Então, quando a pessoa sai dali, ela sai com um brilho, tal, as pessoas, nossa, você está diferente, o que é que aconteceu? É isso. Era o que os primeiros cristãos aconteceu. Foi por isso que foi chamado de primeiro, porque ele estava exalando esse amor, ele emanava a imagem da frequência de Cristo. Aí foram chamados, eles parecem com Cristo, então, cristão. É isso, pessoal. Essa é a nossa meta, tá? Se vocês ainda não estão, tá tudo bem, tá? Vá trabalhando a sua espiritualidade, vá se aproximando mais de Deus, que o próprio Espírito vai trabalhar no seu ser. Agora, depende se você quer ou não, pessoal. A espiritualidade é bastante educada. O Espírito de Deus é educado, ele não vai entrar assim, eu vou invadir a sua vida de qualquer jeito, ele não vai fazer isso. Você tem que permitir sentir o amor, tá? De Deus. Nossa, depois que você sentir, pessoal, você não vai ser mais o mesmo. Não tem como a pessoa ser mais o mesmo, tá? É uma transformação no ser profundo, tá? Então a pessoa muda, tá? Aí ele fala, o arrependimento também está intrinsecamente ligado à obediência. Então, quando a pessoa se arrepende, ela automaticamente ela entra na obediência. Ao nos arrepender, estamos escolhendo obedecer o mandamento de Deus e buscar a vontade de Deus em nossa vida. Então, você começa a se alinhar com a frequência que a espiritualidade quer
que a maioria dos seres humanos estivesse nessa frequência. Mas a maioria agora dos seres humanos não está nessa frequência. Até pessoas que estão, os grupos aí, olha quantos grupos religiosos. A maioria dessas pessoas não estão na frequência que Deus quer, na vontade de Deus. Você vê o tamanho da complexidade, né? De as pessoas permitirem que a espiritualidade trabalhe na vida. Não é fácil, tá, pessoal? São poucas pessoas que dão lugar para acontecer essa transformação interior no ser dela. São poucas. Porque as pessoas estão tudo no ego, ela quer fazer a vontade, tá? Ela quer... Por isso que quando eu fui pro culto dos empresários, pessoas, os empresários tudo não era convertido. Ele não tinha arrependimento, falando tudo em mutreta, como ganhar dinheiro. Ah, tem que fazer assim, rapaz. De boa, não vai ter problema, a gente vai ganhar o dinheiro. Tá? É isso, tá? Aí ele fala, ao arrependimento não leva uma vida plena em Cristo. Então leva você a ter uma vida feliz com Cristo, onde experimentamos o amor, a paz, a alegria, que só Ele pode oferecer. Então, só em Cristo, na frequência de Cristo, né? É que Ele vai oferecer, você vai experimentar o amor, a paz e a alegria. Não tem outro, tá? Que possamos sempre buscar um coração arrependido diante de Deus, permitindo que Ele nos transforme e nos guie na sua vontade. Então, deixe o Espírito Santo te envolver. Deixe ele trabalhar no seu ser. Mas tem pessoas que estão endurecendo. Por isso que eu estou chamando a atenção aqui das pessoas que estão no meu canal, pessoal. Não faça isso. É o próprio Deus que quer ter comunhão com você. Não sou eu, não, tá? Talvez você foi tocado através do meu vídeo, mas aí não quer dar permissão da espiritualidade trabalhar em você. Eu não posso fazer nada, tá, pessoal? Quem faz tudo é Deus. Quem dá o crescimento, lembra o vídeo de ontem? Que a gente leu esse versículo, né? Não é Apolo rega, né? O Paulo semeia, Apolo rega, mas nenhum faz nada. Quem faz dar o crescimento é Deus. Então, quem vai dar o crescimento na sua vida espiritual é Deus, pessoal. Não sou eu, tá? Aí o que mais, pessoal? Meu Deus. Aí a pergunta é, né? A gente já respondeu a pergunta, né? Porque temos que ter a mudança da mente e do coração. Porque sem essa mudança da mente e coração, a gente vai estar no remorso. E a gente precisa estar no verdadeiro arrependimento genuíno, que é através dessa mudança da mente e coração. Tá? Já respondemos, né? Aí a pergunta é, será que a Bíblia fala sobre o arrependimento espiritual, pessoal? Se a Bíblia não falar sobre isso, acabou. A gente não precisa se arrepender de mais nada. Mas vamos ler aqui. Atos dos Apóstolos 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e volte-se para Deus, para que seus pecados sejam cancelados. Então, você vê o que Pedro falou, né? Arrependei-vos, né, cada um de vocês, e volte para Deus, para que seus pecados sejam cancelados. Tá? Você não tenha mais pecado, nem acusando a sua consciência. Você está livre. Ah, o que mais, pessoal? Lucas 5, 31, versículo 32. Jesus respondeu, então. Quando Jesus responde, a gente tem que prestar atenção, né, pessoal? Não são o que tem saúde que precisa de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar o justo, mas os pecadores ao arrependimento. Então,
O trabalho de Cristo, tá? O trabalho da gente é chamar aquele que são pecadores, estão errando, estão em outra frequência. É chamar para que ele passe para outra frequência. Então, por isso que ele disse, o que tem saúde não precisa de médico. Eu estou com saúde agora, eu não preciso de médico agora. Mas se eu estiver doente, eu vou ter que ir no médico. Então, qual é o médico da sua alma? É Cristo. Então, ele está dizendo que vai chamar esses justos para esses pecadores, para esse arrependimento. Então, tem que se arrepender. Aí, Lucas 15, versículo 10. E eu digo que, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, os anjos, pessoal, quando você se arrepende genuinamente, os anjos se alegram. Os anjos verdadeiros. Agora, os anjos caídos, ele não gosta. Ele vai atacar vocês. Tá? Você que se arrependeu aí, despertou verdadeiramente, ele disse, não, esse cara eu vou ter que atacar ele, tá? Então, porque se tornou inimigo dele, porque ele é inimigo de Deus. Então, se a gente se torna amigo de Deus, se torna inimigo deles. Aí o que mais, pessoal? Atos dos Apóstolos, 17, versículo 30 e 31. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Pois estabelecerei um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu prova disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Então, é através, por meio de um homem, Cristo, né? Deus deu a prova a todos que ressuscitou dentre os mortos. Então, Deus quer que todos saiam da ignorância, desperte a consciência e chegue, entre nesse processo de arrependimento, para que o Espírito dele faça morada em você, comece a trabalhar o seu ser para ele fazer morada aí. Porque enquanto sua casa estiver suja, pessoal, Deus não vai entrar. Aí que casa, irmão Samuel? A minha casa aqui, aí começa a limpar, agora Deus vai entrar. Não, não é essa casa, é a casa de Deus, é a casa, é o coração aí, é espiritual, tá? Deus quer entrar aí, quer morar, porque é aí que Deus mora. Por isso que Paulo fala lá, né? Deus não habita em templo feito por mão de homem. Então, ele vai habitar no templo. Qual é o templo? O templo que foi feito pela mão dele. Então, você foi feito pela mão dele ou não? Ele quer habitar aí, tá? Seu coração, tá? Ele quer mudar isso aí de você. Então, mente e coração. Tem que ter o arrependimento, a mudança. Entende, pessoal? Então, Deus quer que todos, pessoal, se arrependam. Mas a pergunta é, será que as pessoas querem se arrepender, se voltar para Deus? Sair da frequência baixa, passar por uma frequência evoluída? Será que as pessoas querem? Essa é a pergunta. Então, Cristo veio para todos, morreu para todos, para as pessoas receberem o perdão. Mas todos querem aí Cristo? Se voltar para a energia? Quer ter esse arrependimento genuíno? Não quer, pessoal. E a gente tem que esperar o momento certo, né? Que a espiritualidade vai chamar as pessoas, tá? E graças a Deus, tá, pessoal? Eu tenho percebido que tem aumentado aqui os meus membros aqui do meu canal, tá? E pessoas que estão despertando a consciência. Eu espero que continue no processo, tá? Do despertar dela, para que o Espírito de Deus comece a trabalhar essa transformação interior, para ela chegar a esse arrependimento, tá? Espero, né, pessoal? Aí o que? Lucas 13, versículo 3. E eu digo que não,
mas se não se arrepender, todos vocês perecerão. Então, Cristo falou, até para os discípulos, se você não se arrepender, né, de todo o coração, todos vocês perecerão. Então, vai perecer aí. Nos seus egos aí, nas suas coisas, você vai perecer. Precisa do arrependimento. O que mais, pessoal? Ezequiel 18, versículo 30 e 32. Portanto, as nações de Israel, eu os julgarei, a cada um de acordo com seu caminho. Então, Israel espiritual, tá, pessoal? Palavra do soberano, o Senhor. Arrepende-se, desvia de todos os seus males, para que o pecado não cause a queda de vocês. Então, o que causa a nossa queda é a gente ficar numa frequência baixa. Então, qual é a frequência baixa? É os pecados, as coisas que a gente está fazendo da carne. Coisas baixas, né? Não é uma frequência evoluída. Então, a sua queda vem por aí. Tá? Livre-se de todos os males, porque você cometeram, e busque um coração novo, um espírito novo. Então, busque para você ter um novo coração e um novo espírito. Então, mente, né? Então, é mente e coração. Por que desviaram? Porque quem desviaram morreram. Então, de que morte ele está falando? A morte espiritual, pessoal. Se você desviar da frequência espiritual elevada, você ficar numa frequência baixa, você morre. Qual é a morte? A morte espiritual. Ó nação de Israel, por que não me agrada a morte de ninguém? Então, Deus não se agrada da morte de ninguém. Deus não quer que você morra espiritualmente. Se afaste dele. Deus não quer isso. Deus quer que você aproxime dele. Mas existe uma frequência. O negócio é que você está em uma frequência e não quer sair. Muitas pessoas endurecem o coração. Não quero mudar. Então você vai ter a morte. Porque quem não se aproxima de Deus tem a morte espiritual, pessoal. Não é isso que eu falo aqui? É claro, pessoal. Estava falando para Israel. Estava falando para aquele Israel ali, né? Mas está falando para o Israel espiritual. Pois não agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano, o Senhor. Arrependa-se e vivam. Então, arrependa, que eu quero que vocês vivam. Como é que você vai ter vida? Quando você se arrepender e se aproximar do soberano, do Criador, do Senhor Todo-Poderoso, da fonte, do incognoscível, do Todo-Poderoso. Se aproximar dele, aí seu espírito vai ter vida. É claro, pessoal. Tá claro, né? Ou quer que eu repita o vídeo de novo? Vamos terminar aqui o vídeo, tá? Aí ele fala, 1 João 1,9. Se confessarmos nosso pecado, ele é fiel e justo para perdoar o nosso pecado e nos purificar de toda injustiça. Então, Deus é fiel, pessoal. Se você se arrepende genuinamente, ele é fiel e justo, vai perdoar a nossa falta. A gente cometeu muito pênalti aqui. Tá? Derrubamos muita gente aqui na área. Tá, pessoal? Aí o que é que ele fala mais, pessoal? Salmo 51, 51, versículo 1 até o 4. Vamos ler aqui, pessoal. É a oração do salmista. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me dos meus pecados, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões. E o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas.
de modo que justo é a tua sentença, e tens razão em me condenar. Então, olha a oração do salmista pedindo, né? Para que ele fosse perdoado, entrasse. Então, ele estava tendo aqui um arrependimento, né, pessoal? Isso é demonstração de um arrependimento. Ele não quer mais, não. Isso não é bom, eu não quero entrar nessa frequência. Ele está querendo sair ali. Ô Senhor, me perdoa, tem misericórdia. Nossa, pessoal, se eu fazer uma oração dessa a Deus, tá com o coração. Eu acredito que, nossa, vai vir aquele bálsamo, aquele refrigério, nossa, vai tomar você, tá? Deus não aguenta, tá, pessoal? Você vai ter a regeneração na hora, tá, pessoal? Você tá orando assim, essa oração do salmista, nossa, é muito forte, tá? Aí o que mais, pessoal? Atos dos Apóstolos 26, versículo 20. Preguei em primeiro lugar ao que estava em Damasco, depois ao que estava em Jerusalém e em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que se arrependesse e se voltasse para Deus, praticando obras que mostrasse o seu arrependimento. Então, pessoal, você viu que os apóstolos, eles pregaram primeiro em Damasco, né? Depois pregou em Jerusalém e em toda a Judéia. E depois também aos gentios, dizendo que se arrependesse e se voltasse para praticar as boas obras, que mostra-se o arrependimento. Então, por isso, pessoal, o trabalho, a obra, começa em você. Depois que você se arrependeu verdadeiramente, a obra foi feita em você, você começa a fazer, a praticar a boa obra do arrependimento. Sem a transformação em você, não adianta ficar fazendo obra aí, tá, pessoal? Para querer se justificar, vou fazer isso aqui para eu me justificar. Não. A obra, primeira que tem a obra que tem é Deus fazer em você. Se você não tiver mudado, não vai adiantar de nada, tá? Porque isso não é que vai salvar você. Primeiro, Deus quer salvar você, quer transformar você, quer fazer você uma nova criatura, e aí depois que você vai fazer a obra. É claro. Aí o que mais? Mateus 38, versículo 8. Dei fruto que mostra arrependimento. Então, dê o fruto que demonstra que você está arrependido. Então, tem pessoas, pessoal, eu estou arrependido, eu sou de Jesus, eu não sei o que, aceitei Jesus. Mas cadê o fruto do arrependimento? Não tem. Cadê a obra boa? Às vezes está querendo, pelo ego, né? Colocar máscara religiosa, aí fazendo ali uma obrinha para querer tapear as pessoas, para dizer, eu sou de Deus, aí, ó, tá vendo, pessoal? Sou de Deus, aí os outros filmando, eles mostram nas redes sociais. Não precisa, tá, pessoal? O bem que você faz, ninguém sabe, tá? Ninguém precisa ficar sabendo. Daqui a pouco as pessoas vão ver que a sua obra, o seu brilho está brilhando, tá, pessoal? Mostre esses frutos de arrependimento. Se não mostrar, não está arrependido, é remorso. Aí o que mais, pessoal? 2 Coríntios 7, versículo 9 e 10. Agora, porém, me alegro, não porque foram entristecidos, mas porque a tristeza o levou ao arrependimento. Então, Paulo estava falando que ele estava alegre, né? Porque foram entristecidos os irmãos, mas porque a tristeza levou ao arrependimento verdadeiro. Pois vocês se entristeceram como Deus deseja, e de forma alguma foram prejudicados
por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, a tristeza, segundo Deus, não produz, produz remorso, né? Mas se um arrependimento que leva à salvação, a tristeza, segundo o mundo, produz a morte, que é o remorso. Entende? Então, tem que ser uma tristeza, aquela que é do arrependimento, que vai levar à vida. Mas se você não tem um arrependimento verdadeiro, que leva à salvação, essa tristeza, segundo o mundo, né? Segundo o ego, vai produzir morte em você. É claro, né, pessoal? A gente não pode ter remorso. A gente tem que ter um arrependimento genuíno, tá, pessoal? Porque remorso não vai levar você à vida. Ao que mais? Segunda Crônica 7,14. Esse versículo aqui, eu acho que os evangélicos conhecem muito, né? Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar minha face e se afastar do seu mau caminho, do céu eu ouvirei e perdoarei seus pecados e curarei a sua terra. Então, tem que ter o arrependimento genuíno, para que Deus possa vir fazer o trabalho em você. Se meu povo, né, que se chama pelo meu nome, se humilhar, então, a humildade, né, tem a ver com um arrependimento genuíno. Orar, buscar minha face, né? Afastar do seu mau caminho, então, da frequência baixa do céu, então, aí, do céu, eu ouvirei e perdoarei seu pecado e curarei a sua terra. Então, vai acontecer a cura, vai acontecer o perdão, né, dos pecados e ele vai curar a sua terra. Entende, pessoal? É claro, Deus está querendo trabalhar em você, mas as pessoas não deixam, não querem largar a frequência do ego, tá? E tem que largar. Se você for chamado, tá? Despertou a consciência, você é espiritual, tem que fazer isso, tá, pessoal? Não endureça, tá? O que mais, pessoal? 2 Pedro 3, versículo 9. O Senhor não demora a cumprir a sua promessa, como julga alguns. Então, não está demorando, tá, pessoal? Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, por que muitas pessoas, Deus está demorando, cadê Cristo vai voltar? Está demorando demais, que já tem mais de 2000 anos. Né? As pessoas estão preocupadas porque Deus está demorando, tá, pessoal? Porque ele está vendo a injustiça e principalmente isso acontece com muitos que estão fazendo o bem, né? E estão recebendo o mal. Entende? Então isso acontece muito. Então ele está, essa promessa está demorando muito. Então, está impaciente, né? Então ele disse, ao contrário, Deus está tendo paciência, querendo que ninguém se perca. Então, querendo que faça a obra em vocês. Quando fazer a obra, aí todo chegar ao arrependimento, Deus quer isso. Tá dando tempo, tá? Mas esse tempo de Deus vai se esgotar, tá, pessoal? É o tempo que iniciou lá com Cristo, o tempo da graça. É o tempo de se aproximar, de se arrepender, de se voltar a Deus. Mas o que é que as pessoas estão fazendo nesse tempo da graça? Tá bagunçando. Que nada, que Deus não vai voltar não, que nada, tá? E o tempo que está sendo prolongado é para que você trabalhe a sua espírita, você se arrependa, comece a oferecer sacrifício, que é esse arrependimento genuíno, né? Sacrifício agradável a Deus, perante Deus, você se tornar um sacerdócio, né? Se tornar pedra viva, um atalaia para ser usado
Mas tem muitas pessoas, até no meio religioso, pessoal, estão endurecendo o coração, não quer se arrepender. Aí tá, e o tempo está passando, tá? Tá passando. Daqui a pouco o tempo, você viu que existiu o tempo da lei, acabou, né? Agora iniciou o tempo da graça. É o tempo da graça para o arrependimento, para as pessoas se voltarem para Deus através de Cristo. Mas o que é que as pessoas estão fazendo aí? Principalmente no meio religioso. Hã? Entende, pessoal? Vai acabar esse tempo, tá? Aí depois eu quero ver o que é que vai acontecer. Aí o que mais, pessoal? Apocalipse 3,19. Repreendo e disciplino aquele que ama. Por isso, seja diligente e arrepende-se. Então, Deus, ele está dizendo, aqueles que ele ama, foi chamado para a espiritualidade, é dele, ele repreende e disciplina. Então, quem está na espiritualidade é repreendido e disciplinado. Eu sou todo dia aqui, disciplinado e repreendido por Deus pela espiritualidade, tá? Me puxando a orelha para eu ir melhorando, tá? E graças a Deus tenho melhorado. Tenho melhorar mais? Posso melhorar mais. Ele vai puxar mais minha orelha ainda, tá? É isso, é como um pai, pessoal. O pai, se você é filho, ele vai repreender você. Agora, se você não é filho, ele não vai repreender você. Aquele que está sendo repreendido é porque é filho, tá? Então, o que é que ele fala? Por isso, seja diligente, então seja, né? E arrepende do que você fez, tá? Porque Deus vai apertar seu nó aí, tá? Aí o que vai? Marcos 1, versículo 15. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e creia nas boas novas. Então, começou por o João Batista, né? Depois Cristo também começou a falar: arrependei-vos, porque está próximo, né? E creiais nas boas novas. Então, no evangelho que Cristo está trazendo, tá? Arrepende-se, porque o reino de Deus está próximo de você, está dentro de você aí. Aí você vai se conectar. Arrepende, tá? Ao que mais? Tiago 4, versículo 8. Aproxime de Deus e ele se aproximará de vocês. É assim que funciona. Pecadores, limpe as mãos, então, largue aí as sujeiras. E você que tem mente dividida, purifica o coração. Então, tá com a mente dividida, confusa, purifica o coração, purifica a sua mente, porque aí você vai se aproximar de Deus. É claro, claríssimo, tá, pessoal? Tá tudo claro na minha mente agora. Eu não sei na sua mente, tá? O que mais, pessoal? Atos dos Apóstolos 2, versículo 38. Pedro respondeu, então Pedro, né? Arrepende-se a cada um de vocês, seja batizado em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receba o dom do Espírito Santo. Então, tem que arrepender. Se não tiver o arrependimento, o Espírito Santo, ele não vai trabalhar na sua vida. Os dons dele não vai aparecer na sua vida. Não pode, pessoal, sem arrependimento, a gente não entra na conexão com a espiritualidade. Esqueça. Tem que ter um arrependimento genuíno, verdadeiro, tá, pessoal? Você vai ser batizado pelo Espírito de Deus e vai receber o dom vai aparecer na sua vida. O que mais, pessoal? Salmo 32, versículo 5. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri a minha culpa. E eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu
perdoar-te a culpa do meu pecado. Então, quando você não esconde, né? Você confessa, né? Não, errei, não estou na frequência. Você tem que reconhecer, não estou na frequência que a espiritualidade quer. Eu estou andando numa frequência errada. Então, você tem que reconhecer isso. Então, você não encobre isso, a espiritualidade, Deus vai lhe perdoar. Você vai se sentir perdoado, vai vir aquele refrigério, tá? Aí você confessa, né? Como a oração do salmista. Senhor, tenha misericórdia de mim, perdoa meu pecado. Foi por isso que ele disse, os discípulos estavam lá, entrou o samaritano, entrou um dizendo que, eu dou dízimo, eu faço isso, faço aquilo, eu não sou igual a esse pecador. Aí o pecador, Senhor, tem misericórdia de mim, eu estou errando. Aí Cristo perguntou para os discípulos, quem foi justificado? Aquele primeiro ou segundo lá, que era o pecador? Entende, pessoal? Quando a gente se aproxima de Deus, tá? Com humildade, com coração, tá? Porque a gente tá errando, pessoal. E a gente precisa da ajuda de Deus, tá? O que mais, pessoal? Isaías 30, versículo 15. Diz o soberano, o Senhor, o Santo de Israel. No arrependimento, no descanso, está a salvação de vocês. Então, é no arrependimento que você vai encontrar descanso, está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor. Então, naquela quietude e confiança em Deus está o vigor, a força que você precisa. Mas vocês não quiseram. Olha que Deus está falando com Isaías lá do versículo 30. Diga a esse povo aí que diz o soberano, o Santo de Israel, que no arrependimento está o descanso dele, da alma dele, está a salvação deles. Na quietude está, na quietude e na confiança, né? Que é a quietude e a paz, e na confiança está o vigor dele. Então, quando você sente paz, amor, então é aí que você é forte. Mas vocês não quiseram. Então, é isso que está acontecendo. As pessoas não querem. Não querem a verdadeira conexão. Tem medo. Foge. Tá? O que mais? Mateus 11, versículo 20. Então, Jesus começou a denunciar a cidade que havia sido realizada os maiores dos seus milagres, porque não se arrependeram. Então, nossa, pessoal, a cidade ali, que Cristo fez o maior milagre, não se arrependeu. Então, teve remorso. Não foi um arrependimento genuíno. Então, Cristo começou assim, nossa, por que essas pessoas estão fazendo isso? Começou a denunciar aquela cidade. Nossa, essa cidade está com o coração muito duro. O que mais? Lucas 17, versículo 3 e 4. Tome cuidado, né? Se o seu irmão pecar, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar você e disser, estou arrependido, perdoe. Então, tome cuidado, tá? O irmão pode errar aí, pecar, errar, mas se ele vem, não, estou arrependido e tal, você tem que perdoar. Se você diga, eu não perdoo você pode entrar em condenação, tá, pessoal? Por isso que Cristo falou, tome cuidado. Porque o irmão que veio pedir perdão, ele pode ser aceito por Deus e você não. Tá? É o cuidado, então, arrependimento verdadeiro, né? O que mais? Atos 17, 30. Mas Deus não tem, tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todo homem em todo lugar que se arrepende. Então, anuncia a todo homem que agora em todo lugar, então, não é só em Israel lá físico, tá? Porque agora Israel é espiritual, é em todo lugar
da humanidade que se arrependa. Se arrepender de coração, esse vai se tornar o Israel espiritual, tá? Mas tem que se arrepender de todo o coração, verdadeiramente, tá? O que mais, pessoal? Salmo 51, versículo 17. O sacrifício para Deus são um espírito aquebrantado, um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Então, esse é o sacrifício que Deus agora, na nova aliança, aceitava a Deus. Tá? Porque tinha muito sacrifício. Então, o primeiro sacrifício que Deus aceitou foi do sumo sacerdote, que é o nosso Cristo. E agora ele quer aceitar a gente que se tornou sacerdote espiritual, ele quer aceitar o sacrifício, que é o quê? Um espírito quebrantado, então a mente, né? Quebrantado, e um coração quebrantado e contrito. Não despreza, ó Deus. Então, Deus não despreza um espírito que está assim, quebrantado diante dele. Então, com arrependimento verdadeiro, Deus vai vir até você, pessoal. Olha, vai lhe dar um abraço, nossa. Você não vai sair dali mais a mesma pessoa. Se você tivesse arrependimento verdadeiro, pode ser aí no seu quarto agora. Você vai aí, nossa, pessoal, Deus vai, a espiritualidade vai lhe abraçar. Você vai ver o refrigério, você vai ver o amor que você vai sentir. E você vai transmitir esse amor para as pessoas, tá? Nossa, chegou enche meus olhos de lágrimas. Que eu lembro do tempo que eu tive que ter esse arrependimento, né, pessoal? Verdadeiro, né? É muito gostoso, tá, pessoal? Aí ele fala, Ezequiel 18, 32. Pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano. Senhor, arrepende-se e viva. Então, pessoal, é isso. Deus não quer que ninguém morra espiritualmente. Ele quer que todo mundo esteja conectado a ele. Mas o negócio é que as consciências não querem. Estão dormindo ainda, estão sendo enganadas aí pelo maligno, pela matrix aqui que o inimigo está fazendo. E é o que eu estou trazendo aqui para ver se as pessoas se arrependem genuinamente, tá, pessoal? Nossa, pessoal, se você, a igreja que tem, as igrejas que ele diz são tudo que tem arrependimento, nossa, o Brasil era o primeiro o arrependimento a acontecer, tá? Mas não é, tá, pessoal? Então, agradecer a vocês, tá, pessoal? Terminou, né? Acabou. Obrigado aí, tá, pessoal? Pelas suas visualizações. Obrigado vocês estarem aí me apoiando, me ajudando. Espero que vocês continuem. Agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!